Primeiro Fórum Famílias Novas, com o tema central Família, lugar da manifestação da vida em plenitude. Quero convidar o nosso ilustre conferencista, o professor Dalton Luiz de Paula Ramos. Ele é mestre, doutor e livre docente da USP São Paulo. Professor de Bioética da USP São Paulo, membro correspondente da Pontifícia Academia para a Vida do Vaticano e membro da equipe de assessores em bioética da CNBB. Mas então, foi pedido para mim falar para vocês de bioética e falar dos métodos assistidos, ou em particular da reprodução assistida. Eu vou fazer da seguinte forma, gente. Vou ver se eu consigo ser bastante rápido para falar aí 30, 40 minutos no máximo. Não só para que o evento possa ter continuidade com as outras coisas que ainda tem para hoje, mas eventualmente para a gente poder conversar de algum aspecto aí que vocês queiram. Então, não se assustem se em algumas passagens eu for muito rápido. E em outras eu talvez vá um pouquinho mais lentamente, porque são alguns pontos que merece um pouco mais de atenção. Tá? Então, próximo, por favor. Mais um. Me pediram para falar de bioética, aliás, é o trabalho que eu faço na universidade. Né? É a minha, como dizem os jovens, a minha praia. Né? Minha praia é o ensino da bioética. Então, muito rapidamente, mais um toquezinho, por favor. Né? Só para vocês entenderem, alguns autores colocam como o término da Segunda Guerra Mundial um primeiro momento em que se começou a pensar em uma disciplina acadêmica, isso é um espaço de reflexão para tratar dos temas da ética, bioética, a ética da vida. Né? Por que a Segunda Guerra Mundial? Porque todo mundo sabe de um monte de coisa ruim que aconteceu naquela época. E onde, fundamentalmente, a ciência foi usada para matar. Porque se existiu bomba atômica, se existiu bomba, se existiu tudo que foi usado para matar em larga escala, isso se devia também aos cientistas que tinham produzido essa tecnologia. E até médicos que produziram tecnologia para matar. Então foi um momento que muita gente provou a pensar e se perguntar, mas afinal de contas, então, não necessariamente tudo que é científico é necessariamente bom. Tem coisas que são científicas, mas não são boas, porque comprometem a vida. Né? Então, o término da Segunda Guerra Mundial tem uma reflexão que começa no âmbito acadêmico, isto é, no âmbito das universidades, a respeito disso. Mais um, por favor. Mas tem, em particular, um autor que nos 1970, ele se chama Potter, é um médico oncologista que viveu nos Estados Unidos, que publica 2 obras, em que ele chama a atenção para a necessidade de uma disciplina, isto é, de um espaço de estudos, disciplina como espaço de estudos, que combine o conhecimento biológico com o conhecimento dos valores humanos, e que possa ser a ponte, né, bridge, ponte, entre 2 culturas, a científica e a humanística. É interessante pensar no que Potter dizia nessas obras, porque ele quase que fazia uma profecia. Ele dizia,
Olha, tem um monte de coisa com que a gente está lidando, enquanto desenvolvimento da ciência, que tem um perigo que a gente não consegue entender dos riscos. Ele falava em riscos. Por exemplo, mexer com essa tal molécula chamada DNA pode ser muito perigoso. E olha que coisa, hein? 2006, 2007, nós estamos justamente com essa preocupação aí na pauta, né? Mexer com essa genética pode trazer coisas boas, mas pode trazer coisas ruins. Mais um. Usando aqui Privitera e Leone, né? Para quem gosta de definições, para quem quer definições ou algum tipo de conceito, a bioética tem como objetivo indicar os limites e as finalidades da intervenção do homem sobre a vida. Qualquer tipo de intervenção do homem sobre a vida. Então, não é só o pessoal da área médica que mexe com vida. Claro, o pessoal da área médica mexe muito com vida, mas o engenheiro mexe com vida, o advogado mexe com vida, o economista mexe com vida. Cada um, na sua área, ao fazer o seu trabalho, pode estar viabilizando que as pessoas vivam, pode estar dificultando a vida, pode estar impedindo a vida. Então, a bioética está preocupada com todas essas áreas. Está preocupada também com identificar os valores de referência racionalmente proponíveis, pôr em pauta a questão dos valores, e ainda de denunciar os riscos das aplicações dessas tecnologias. O próximo, por favor. E aqui citando Sgreccia, já deve ter sido citado anteriormente aqui, Hélio Sgreccia, não basta que a bioética fale aos cientistas. A bioética é oferecida também às populações, aos políticos, à classe médica e às famílias. Bioética interessa a todo mundo, não só a quem trabalha na universidade como eu, mas também aqueles que não trabalham na universidade e, quem sabe, nunca tenham tido a oportunidade de ter passado pela universidade. Porque os temas de bioética dizem respeito à vida, e a vida diz respeito a todos nós. Mais um. Bom, gente, é até possível que outros conferencistas aqui que me antecederam já tenham feito essa abordagem, mas é importante que eu a retome. Porque antes da gente falar de ética, isto é, antes de falar das nossas decisões, nós temos que fazer um reconhecimento. Nós temos que reconhecer o ambiente em que a gente vive, o cenário em que a gente vive. Até para poder tirar o que atrapalha, tirar da frente o que atrapalha. Esse cenário cultural em que a gente vive, 2006, com tudo que a gente assiste na televisão, com tudo que a gente vê nos jornais, com tudo que a gente escuta de outras pessoas, né? É também marcado por algumas ideologias. Mais um, por favor. Ideologia. Uma ideologia, o que é uma ideologia? É uma verdade que enlouqueceu, uma verdade enlouquecida. Por que eu quero frisar isso para vocês? Porque quando a gente fala das ideologias, e daqui a pouco eu vou falar de algumas delas, num primeiro momento tem alguma coisa dentro daquela tal postura de pensar e agir que me agrada. Todo mundo fala isso. Tanto quando a gente critica algumas ideologias, tem gente que diz, olha, não dá para destruir de vez essa ideologia, porque lá dentro tem alguma coisa de bom que eu reconheço. E é verdade. Porque toda ideologia parte de um aspecto da verdade. Só que ela distorce esse aspecto da verdade e acaba como que dizendo que aquele componente, aquele pedacinho da verdade é que é tudo. É que é a resposta a tudo. Por isso que a gente diz que minha ideologia é uma verdade em que enlouqueceu. Vamos falar de algumas delas, que aí talvez fique mais claro entender o que eu quero dizer. Próximo, por favor, mais um. Individualismo. Vocês sabem o que é o individualismo? Já deve ter sido citado aqui, né? É uma ideologia que parte de um ponto positivo, de um aspecto da verdade, que é o desejo de liberdade. Quem é que não deseja liberdade? Todo mundo deseja liberdade. Mas o problema começa quando esse desejo verdadeiro de liberdade passa a ser a razão para tudo que eu faço. É como se eu dissesse, toda a minha vida se pauta agora pela defesa da liberdade. É um ponto de verdade que enlouqueceu.
A postura individualista está muito centrada na própria pessoa, porque ela acaba sendo só ela o parâmetro para dizer quando a sua liberdade está sendo devidamente respeitada, quando a sua liberdade não está sendo respeitada. Mais um toquezinho. O hedonismo, a busca pelo prazer. Aliás, bem próprio da nossa sociedade de hoje, em que tudo parece ser pautado pela busca do prazer. E a partir daí, então, eliminar a dor passa a ser a grande tarefa. Eliminar o sofrimento passa a ser a grande tarefa. Ora, se no individualismo o ponto de partida positivo, que enlouqueceu, é a defesa da liberdade, no hedonismo o ponto de partida, que enlouqueceu, é o desejo de felicidade, mas que fica reduzido, fica diminuído, fica comprometido, corroído, quando se passa a entender que felicidade é simplesmente ter prazer. Tudo que a gente vê hoje na sociedade, que diz respeito ao tráfico, ao uso de drogas, né, tem muito desse componente. Como se fosse verdade, e é uma mentira, que se eu pudesse viver anestesiado, eu seria feliz. Não é verdade. Não basta eliminar a dor para se alcançar a felicidade. Aliás, o sofrimento é um dos componentes da vida. O que a gente deve é resgatar o sentido dele. Não é o que é desejado, mas uma vez que ele se apresente, é possível resgatar o seu próprio sentido. Mais um. Utilitarismo. Onde o que vale é a relação custo-benefício. Como fazem os contadores quando fecham o balancete de uma empresa no final do ano. Tudo que entrou, tudo que saiu. Se o resultado da conta é positivo, se o saldo é azul ou positivo, valeu a pena ter feito. Se o saldo é negativo, fecha a firma porque vai falir. Né? Claro que a gente também, de fundo, né, na lógica utilitarista, tem um pontinho que acaba atraindo a gente, que é o desejo de sucesso, de ver as coisas que a gente faz ter um bom resultado. Né? Se isso é um ponto de partida positivo, acaba enlouquecendo quando eu vou pautar toda a minha vida em custo-benefício. Custo-benefício. Bom, gente, eu não vou poder aprofundar muito isso aqui. Individualismo, hedonismo, utilitarismo, como ideologias, e por isso que eu usei o sufixo ismo, né, cada uma dessas palavras, estão no nosso dia a dia. Atenção, hein? Não é uma coisa do nosso vizinho, é uma coisa nossa também. É muito fácil a gente culpar. O vizinho é sempre culpado das coisas. Né? Ah, ele não fez, ele não vê, ele não faz. Né? A gente tem que parar para pensar e dizer, mas será que eu também, muitas vezes, não me deixo levar por essas lógicas? Porque se isso acontece, mais um, eu fatalmente caio numa lógica relativista. A lógica relativista, mais um, é aquela, aliás, se fala até, né, de uma ditadura do relativismo, é onde não se reconhece nada como definitivo. A única medida é o próprio eu e suas vontades. O ponto de partida é só as vontades da pessoa. E o relativismo acaba meio que convencendo a gente que fora de mim não tem mais nada que seja seguro. E aí cada um, né, se a gente está aqui nessa sala com 100 pessoas, são 100 referências diferentes. É difícil, né? É difícil, vai ficar difícil a gente conseguir ver com clareza um monte de coisa, o significado e o sentido de um monte de coisa. Mais um, por favor. Claro que tudo isso favorece, mais um toquezinho, uma crise de sentido. Né? O sentido de algo, né, tem muito a ver com o meu referencial, meu fundamento, aquilo que eu julgo que é definitivo. Mais um. Pode ir? A questão que fica, principalmente para quem, como eu, trabalha com a questão da reflexão ética é, existe um fundamento? E o que é um fundamento, gente? É o alicerce de uma coisa. É aquilo que dá alicerce. Pensemos nesse prédio. Eu gosto sempre de dar esse exemplo. Esse prédio, essa edificação, foi construída e
quando os engenheiros começaram a preparar o terreno, o primeiro cuidado que eles tiveram foi fazer os alicerces, o que a gente chama de fundamento. É o alicerce que garante estabilidade desse prédio. É que garante que esse prédio possa durar durante muitos anos. É o que garante que esse prédio seja seguro. Porque se esse prédio não tiver fundamento ou alicerce, o primeiro ventinho vai derrubar. Ele não vai durar muito tempo. Se isso vale para a engenharia na hora de construir um prédio, vale também para um monte de aspectos da nossa vida, inclusive quando a gente quer tomar decisões. Com base no que eu vou fundamentar essa decisão? Como aqui a gente está falando de bioética, como aqui a gente está falando da ética da vida, eu digo para vocês que uma linha de pensamento da bioética chamada personalismo dá uma resposta a essa pergunta. A resposta é sim. Existe um fundamento. Pode passar? Né? E qual que é esse fundamento? Esse alicerce, para a gente começar a construir a reflexão sobre o aborto, sobre a eutanásia, sobre a reprodução assistida. Qual que é esse fundamento? É a pessoa humana. E como é que a gente vai considerar a pessoa humana? Mais um. Em sua essência, em sua natureza, em sua verdade. Palavras muito bonitas, né? Alguns podem dizer poética, poeta, palavras que lembram uma poesia. Mas isso tem significado? Eu consigo entender isso? Isso tem correspondência à minha vida? Eu digo que sim. Porque, atenção, aqui nós estamos falando de uma coisa que todo mundo, todos, absolutamente todos, nessa sala, talvez só o nenenzinho ali que ainda está muito pequenininho, para ter clareza disso. Mas todos os adultos que estão nessa sala sabem do que eu estou falando. Porque quando eu falo pessoa humana, eu não estou falando de algo externo à nossa realidade. Eu não estou falando de algo que implica que eu tenha que estudar para saber o que é. Eu tenho aqui na minha mão o microfone e uma canetinha laser. Tem tecnologia, os engenheiros podem me explicar tudo que tem dentro desse microfone ou dentro dessa canetinha laser. Então, se eu quero conhecer o que são esses dispositivos, eu tenho que começar a estudar do zero. Né? Como que é o material, os circuitos, vou ter que estudar um monte de coisa. Mas falando da pessoa humana, é diferente. Nós conhecemos. Talvez a gente não saiba explicar essa pessoa em todos os seus componentes, mas a gente conhece. Porque a gente já fez a experiência, porque nós somos pessoas. Então, quando eu falo de essência, natureza e verdade, nós sabemos, cada um de nós, de que se trata. As ciências, a medicina, a psicologia, a sociologia, vão atrás de respostas para por que determinadas coisas na pessoa acontecem de um jeito ou de outro. Mas nós sabemos, nós conhecemos de que se trata a pessoa humana. Eu não preciso frequentar a universidade para saber o que é a pessoa humana. Esse é o nosso ponto de partida. Mais um. A fundamentação ética nossa, então, é a pessoa humana. Mais um. E o que é a pessoa humana? Eu afirmo para vocês, com base nas minhas convicções, é uma unidade de corpo e espírito. Eu não me esgoto só no meu aspecto físico. Tem algo que vai além disso. Tem uma dimensão que vai além disso. Essa é uma primeira constatação. Aliás, uma constatação que acompanha a história da sociedade, da humanidade. Quem já assistiu, quem já viu os relatos dos estudiosos que ficam estudando aquelas primeiras populações que existiram há não sei quantos milhares de anos, onde ali já estariam seres humanos vivendo, ainda numa situação primitiva, o que eles vão relatar quando eles fazem lá as buscas arqueológicas, naqueles sítios arqueológicos? Que ali tinha expressão de uma vida, né? Tem artefatos, panelas, coisas do tipo, e tinha expressão de uma religiosidade. Talvez primitiva em alguns aspectos, talvez um pouco mais elaborada em outras situações. Por quê? A partir do momento que o homem se deu consciência de si como homem,
ele também assumiu para si o seu senso religioso. As religiões depois vão dar nomes a esse senso religioso, mas ele assume que ele é mais do que simplesmente um corpo. A pessoa humana é uma unidade, espírito e corpo, mais um. Mas, olhando para a minha experiência particular, e cada um de vocês olhando para a própria experiência, a gente reconhece que tem mais coisa. Quando eu falo da pessoa, eu falo sempre isso, alguns de vocês já me escutaram, aqui, tem gente aqui que eu estou vendo que já me escutou está me escutando pela terceira ou quarta vez, né? Então estão me vendo repetir algumas coisas, mas eu vou sempre repetir essas coisas. Eu sempre repito aos meus alunos. Ao falar da pessoa humana, estou falando do eu. Aquela mesma imagem que eu vi refletida ao espelho hoje pela manhã. É disso que eu estou falando. Não estou falando de uma abstração, de algo externo. E ao olhar no espelho e reconhecer aquele eu também reconheço que este eu é composto por, mais um, por favor, uma série de dimensões, uma dimensão física, uma dimensão psíquica, uma dimensão social ou moral, uma dimensão espiritual. A dimensão física é justamente o campo de pesquisa da medicina, da antropologia física, da anatomia. Cada uma dessas áreas procura explicar por que as coisas funcionam de um jeito ou de outro, mas reconhecem a existência de um físico. A dimensão psíquica, a questão do meu temperamento, do meu comportamento, é estudado pelo âmbito da psicologia e das ciências na área das ciências humanas. Se reconhece que eu tenho uma dimensão psíquica. A dimensão social ou moral, também da área das ciências humanas, como eu me relaciono na sociedade, qual o meu papel frente a essa sociedade. E a dimensão espiritual é justamente o campo de estudo das teologias. Mas não quero, não posso, porque não tenho competência, não vou ter tempo aqui de aprofundar com vocês cada uma dessas dimensões, mas interessa apenas que vocês reconheçam o seguinte: todas as vezes que eu falo de pessoa, eu falo de tudo isso. Tanto é verdade que quando as pessoas se relacionam comigo apenas em uma dessas dimensões, eu que sou da área da saúde posso dar o exemplo do seguinte: quantas vezes você vai no consultório de um médico ou de um dentista e é tratado apenas como uma garganta inflamada? E você sai de lá dizendo: eu não fui tratado como pessoa. Não é isso? Porque lidou apenas com o pontinho do i ali, tá? Do físico. Uma parte mínima da pessoa que é um componente físico. Então, todas as vezes que eu quero respeitar a pessoa na sua totalidade, eu tenho que considerar todas essas dimensões. Esquecer, negar, pior que esquecer é negar uma dessas dimensões, é tirar dessa pessoa, mais um toque, por favor, seu valor, a sua dignidade. Valor e dignidade que são próprios de cada vida humana. Não é da sociedade, a sociedade humana. Não, nós estamos falando de cada uma das vidas humanas. Nessa sala tem aí, sei lá, 100, 150, 200 pessoas, 200 vidas humanas. Algumas que estão começando e outras que, não digo que estão acabando, mas que já têm aí um longo currículo, né? Não é, Doli? Esse é o nosso ponto de partida, esse é o nosso fundamento. Todos conseguem reconhecer isso na própria experiência? Sim. Sabe o que precisa? É estar atento. Porque o nosso problema é um problema de atenção. Nós vivemos desatentos. Porque quando nós estamos atentos, nós rapidamente reconhecemos tudo isso. Quando nós estamos desatentos, nós caímos na armadilha de considerar que a gente é só um físico, né? Ou que é só um ser social e por isso vamos pautar toda a nossa vida na questão da luta das questões sociais e todas as outras distorções que a gente eventualmente vê. O nosso problema é um problema de atenção. Nós temos que estar atentos a nós mesmos. E aí a gente fatalmente vai reconhecer isso. Passo próximo. No que diz respeito a um conceito biológico, das ciências experimentais, do campo da biologia,
Quando a gente fala de vida, nós estamos falando do quê? Mais um. Isso com certeza já deve ter sido falado N vezes entre ontem e hoje aqui, né? Quando a gente fala de vida humana, nós estamos falando de algo que acontece e que começa a acontecer no exato momento que se chama fecundação, onde óvulo e espermatozoide se juntam e surge uma nova vida humana. Os biólogos, porque tem lá suas regras de definir etapas, vão dar nomes diferentes para as diferentes etapas. Zigoto, embrião, né? Feto, recém-nascido, criança, adolescente, adulto, idoso. São apenas a definição de diferentes etapas. Não tem nada de mal dar nomes diferentes, desde que, ao dar um nome, zigoto ou embrião, a gente não queira com isso reduzir o significado do que nós estamos falando. Vida humana é vida humana, em qualquer etapa em que ela se encontre. Esta vida humana, biologicamente falando, ela é única, tanto que a biologia molecular, a genética de hoje, só fazem, meus amigos, descobrir uma coisa. E olha, eu convivo, a minha vida é no meio universitário. Eu convivo com cientistas. E quanto mais os cientistas estudam, quanto mais eles aprofundam o seu conhecimento, aquelas que são consciências honestas, né? Aquelas que são mentes honestas, aqueles que são os verdadeiros cientistas, independentemente de credo, independentemente de como eles veem a própria religiosidade, mas se são consciências honestas, eles afirmam: quanto mais eu aprofundo o estudo no que diz respeito a esse primeiro momento chamado fecundação, mais eu me dou conta da complexidade desse momento. Mais eu me dou conta de que acontece alguma coisa ali, tão complexa, que não dá para dizer que ali é simplesmente duas coisinhas que se juntaram. Ali tem uma complexidade muito grande. Isto é o que uma mente honesta vai dizer. Isso que a biologia moderna vai dizer. Então não acreditem, quando às vezes a televisão mostra, dizendo que alguém descobriu em algum lugar que o embrião é simplesmente um conjunto de células. Esse pode ser tudo, menos um cientista verdadeiro. Esse é um conceito biológico. É um conceito dos livros de biologia. Passa o próximo. O que nos faz entender que a vida, biologicamente falando, é um processo contínuo, coordenado, progressivo. Contínuo. Tem um ponto de partida, chamado fecundação, e tem um ponto de chegada, chamada morte. De quanto tempo vai? Esse intervalo vai durar quanto tempo? Depende. Em algumas vidas isso vai ser muito breve, em outras vai ser muito longo. Eu espero que a minha passe dos 90 anos, certo? Mas não necessariamente para todo mundo vai ser assim. Mas sempre tem um ponto de partida, que é a fecundação, e um processo que é coordenado. Coordenado por quem? Pela própria vida. Depois da fecundação, aquilo que a gente pode chamar embrião, eu gostaria de chamar embrião, mas se os biólogos quiserem chamar de zigoto, que o chamem, né, uma questão técnica apenas, mas vamos chamar de embrião. Aquele embrião não vai precisar perguntar para mais ninguém o que ele precisa fazer. Ele sabe exatamente tudo o que ele precisa fazer para progredir, para passar para a etapa seguinte. Essa é uma característica de uma nova vida humana. Uma vez dado o start inicial, começa alguma coisa que por si só não para. A única possibilidade é a morte, ou um outro fator externo que congele esse progresso. E quando eu falei congelar o progresso, o processo, eu não usei essa palavra à toa. A gente pode congelar mesmo. Congelar, pôr na geladeira, daqui a pouco a gente vai falar disso. Pôr na geladeira, de abaixar a temperatura a menos 200 graus e parar
momentaneamente esse processo. Mas se depender dele, ele não fica parado, não. Se depender dele, ele vai progredir. Ele vai passar para a fase seguinte, o próximo, por favor. As etapas que vocês conhecem muito bem, né? A partir de um momento inicial, né? É um processo que vai em uma evolução. E como eu disse, uma etapa como esta, vamos chamar esse de embrião ou feto, não importa os nomes, ele não precisa perguntar para a mãe, mãe, agora como é que eu faço meu braço? Ele sabe exatamente o que ele precisa fazer. Em condições normais, se não existir uma doença, uma anomalia, ele sabe exatamente o que ele precisa fazer. Portanto, a vida que o sustenta, a vida da mãe, lhe dá suporte. É aquele que oferece os elementos, os alimentos para que ele possa se desenvolver. São duas vidas que estão ali. Não é uma vida com alguma coisa em anexo, né? São duas vidas autônomas, um processo contínuo, coordenado, progressivo. Meus amigos, eu estou falando há meia hora. Não falei em Jesus Cristo, não falei em Deus, não falei em igreja. Falei de um uso adequado da razão. Falei das ciências experimentais. Porque é isto que as ciências experimentais nos mostram. Claro que a esse fator das ciências experimentais, nós podemos somar outros fatores, vamos chamar antropológicos. Mas vejam vocês, só a partir das descobertas das ciências experimentais, eu tenho que reconhecer que esta vida merece ser protegida. Porque esta vida traz em si atributos que lhe conferem uma dignidade, um valor. Passo próximo. A construção de uma casa requer o envolvimento do arquiteto, que faz o desenho, do empreiteiro que administra a construção, dos pedreiros que executam a obra e do material necessário. Um conceito que todos conhecem. Mais um. No embrião, essas diferentes funções, o desenho, a coordenação, a construção, o material de construção, se encontram e se ativam por dentro. O embrião é o arquiteto, porque ele sabe exatamente qual é a planta que precisa ser feito. É o empreiteiro, porque é ele que faz. O pedreiro e o próprio material. Numa primeira etapa, quem estuda biologia sabe que nos primeiros dias, o material necessário para o embrião continuar se desenvolvendo até que ele possa chegar lá e conseguir o material necessário para passar para as outras fases, está nele mesmo. Isso eu tirei de um livro, aproveito para fazer publicidade. Nós estamos cuidando agora da tradução para a língua portuguesa de algumas atas da Pontifícia Academia. Devemos já ter um primeiro título. Eu acabei de fazer a última revisão do texto. Agora, no comecinho do ano que vem, é justamente um título que fala do Estatuto e Identidade do Embrião Humano, onde tem textos de biólogos, médicos, teólogos, filósofos, né, antropólogos, homens honestos, consciências honestas, que em mais de 300 páginas de estudos chegam a essa mesma conclusão. Passa mais um. Pode passar. Bom, aqui, mais 2 ou 3 toques. Eu não vou me deter muito nesse aspecto, porque é um aspecto mais de quem estuda bioética. Depois, se algum de vocês tiver interesse, a gente pode ajudar. Mas eu queria apenas destacar o seguinte. O que interessa na reflexão bioética? Interessa o seu fundamento. Como toda ciência, depois ela vai buscar princípios, isto é, ferramentas de como vai trabalhar. No caso da bioética personalista, ela vai apresentar para nós 4 fundamentos. Desculpem, caí na minha armadilha aqui. 4 princípios. Mas eu queria apenas destacar o primeiro, o princípio da defesa da vida física. Por que esse é o primeiro princípio? Por uma razão muito simples, eu explico para vocês. A vida física é o cenário onde as dimensões da pessoa podem se manifestar.
Se a vida física estiver totalmente comprometida, o psicológico está comprometido, o social está comprometido. Portanto, a defesa da vida física é o nosso ponto de partida. Por isso que é o primeiro princípio, né? De uma bioética que olha para quê? Que olha para a pessoa como seu fundamento. Pode passar o próximo. E agora, nessa segunda parte, que eu serei um pouco mais breve, a gente vai falar um pouquinho sobre reprodução assistida. O que são as técnicas de reprodução assistida? São as técnicas de fecundação artificial que nascem como tentativas de resposta à esterilidade. No cenário da Europa, por exemplo, esses dados são dados da Europa, a incidência de esterilidade beira a algo em torno de 15% dos casais. Olha que dado interessante. 70% desses casos, essa esterilidade é superável. Quem trabalha com planejamento familiar, estou vendo aqui a irmã Marta, né, do Semplafan, sabe muito bem que muitas vezes o casal está proclamando esterilidades. Olha, a gente não consegue ter filhos. E aí, com uma orientação, que não necessariamente nem sequer precisa passar por medicamentos, depois de algum tempo, engravidou. 70% dos casos é superável. E aí tem um percentual, no cenário europeu, de 30% de casos que essa esterilidade é definitiva. E aí tem outros dados, 40% desses tantos é um fator feminino, 30% um fator masculino, e a esterilidade dos dois, no caso, algo em torno de 30%, dos tais 30%. É justo querer um filho? Claro que é justo querer um filho. Não se quer negar esse direito. Agora a gente precisa talvez se perguntar por que meios o que é um motivo justo pode ser efetivamente alcançado. E é essa questão que se coloca aqui para nós, frente ao fato de que a ciência oferece métodos de fecundação artificial, que seriam, então, tentativas de resposta a essa tal esterilidade. Passo próximo. A fecundação artificial ou reprodução assistida se refere a múltiplas técnicas, que não vai dar aqui para mim desenvolver todas com vocês. Também não é tanto, não sou médico, e, portanto, teria muita dificuldade de aprofundar esses conceitos. Mas, basicamente, a gente pode falar de uma fecundação artificial homóloga e outra heteróloga. A homóloga seria quando os gametas, né, óvulo e espermatozoide, são do mesmo casal. A heteróloga, quando do casal não é possível obter os dois, e vai se obter ou o espermatozoide ou o óvulo de uma pessoa externa ao casal. Ainda essa fecundação artificial pode ser intracorpórea, uma questão de técnica, como ela vai ser feita, como ela pode ser extracorpórea. E aí, em particular, é sobre isso que eu vou falar um pouquinho mais, porque se refere à chamada fecundação in vitro. In vitro, uma expressão latina, do latim para dizer no vidro, isto é, lá no vidrinho do laboratório que a coisa é feita. E aí surge a sigla, né? F de fecundação, I de in e V de vitro. FIV. Daqui para frente a gente vai falar do FIV, fecundação in vitro. Vamos ver como que ela é feita. Passo próximo. Esse é um primeiro passo laboratorial da fecundação in vitro. Então, o que vocês veem aqui? Isso é uma foto, isso não é um desenho. Isso é uma foto feita no microscópio. Vocês veem aqui a pontinha, isso foi ampliado, né? O microscópio amplia bastante isso. Vocês veem aqui a pontinha de uma pipeta, isto é como se fosse uma agulha de injeção de vidro, muito pequena, que tem por função ficar segurando isso que vocês estão vendo aqui, que é o óvulo, isto é, o gameta feminino, que foi retirado do corpo de uma mulher. E aqui nessa outra agulhinha, que na verdade é uma pipeta, porque ela é de vidro, que é muito fininha, aqui vocês veem um pontinho. É um espermatozoide, que foi previamente selecionado também em laboratório.
Daqui a pouco eu explico para vocês como, por exemplo, é obtido esse óvulo. A técnica que é feita no laboratório, o que vocês estão vendo projetado, é o que o técnico está vendo lá no microscópio. Passo seguinte. É que com essa pipeta, né, se coloca o espermatozoide dentro do óvulo. E passa mais um. E aqui nós temos, então, o óvulo com o espermatozoide lá dentro. Isso é feito lá no laboratório, ou na clínica. E aí o que pode acontecer? Porque o que se fez aqui com isso? Se fez uma fecundação. Igualzinho, né? Claro que no corpo não tem pipetas, né? Mas igualzinho ao processo que acontece naturalmente dentro do corpo. E aí, dependendo de uma série de circunstâncias biológicas, orgânicas, mais um, aquele óvulo vai se transformar em alguns dias, aliás, já é, né? Mas depois de alguns dias vai ter essa imagem aqui, que é um embrião, já com uma série de células, né? Com diferentes componentes. É um embrião muito jovem esse daqui. Está aqui as células, as tais células-tronco, tão famosas, que se fala tanto aí na mídia, né? Que estão no embrião. Esse é um embrião humano. A técnica de fecundação in vitro é: eu tiro da mulher óvulos. Pus no plural, óvulos. Porque normalmente se faz uma coleta em torno de 6 ou 8 óvulos. Bom, mas espera. O ser humano, o nosso grupo, né, humano, não produz mais de um óvulo por mês. Produz um dentro de um ciclo. Como é que eu vou colher 6 ou 8? Antes eu vou ter que estimular por medicamentos para que essa mulher produza mais do que um óvulo naquele mês. Eu vou lhe dar uma overdose de hormônios, de forma que ela possa produzir 6 ou 8 óvulos. Primeiro ponto importante: quais podem ser as consequências dessa tal overdose de hormônio para a saúde da mulher e para a qualidade desses óvulos. Então vejam que tem algumas questões médicas que a gente começa a conhecer e a partir daí tem que refletir das implicações. Muito bem. Consegui colher os óvulos da mulher, colho os espermatozoides do homem, levo para o laboratório e faço um a um aquilo que vocês acabaram de ver. E agora, o que precisa ser feito? Levar isso de volta para o útero da mulher. E aí tem um detalhe, que não é um detalhe qualquer, muito importante, mas que poucos sabem, do que diz respeito a essas técnicas. A eficácia, isto é, a possibilidade de dar certo, é muito pequena. 10, 15%. Em termos de métodos científicos, é um percentual muito baixo. Baixo, 10%, 15%. Baixíssimo. Imagine tomar um remédio que tem 10% apenas de chance de passar a tua dor de cabeça. É muito baixo. Bom, então como é que eu compenso esse índice baixo? Multiplicando as vezes. Então, sabe-se que se implantar apenas um desses óvulos, ou já no caso embrião, a chance desse embrião se viabilizar numa gravidez é de 10 a 15%. Para agilizar o processo, então, eu implanto, em vez de 1, 3. Porque eu aumento, multiplico por 3 essa chance. O que não significa ter garantia de que vai dar certo. Mas, estatisticamente falando, eu aumento a probabilidade, a chance. Aí pode acontecer 4 coisas. 4 hipóteses. Nenhum dos 3 dá certo. Então, implantou 3 embriões e nenhum dos 3 se tornou viável. Segunda hipótese, um embrião dá certo, tem uma gravidez, um feto. Terceira hipótese, 2 embriões dão certo. Quarta hipótese, 3 embriões deram certo. E aí, dependendo do que está rolando,
Para alguns pode ser a solução, para outros pode ser um problema. Doutor, eu paguei para ter um filho, não quero 2 ou 3. E aí começa a surgir, meus amigos, o que se chama redução embrionária. Se faz a colocação desses óvulos, se espera alguns dias, se faz exame e vê, tem 2. Vai-se com uma pipeta e se retira 1. Redução embrionária é uma forma bonita, né? Palavras, né, elegantes para dizer aborto de 1 ou de 2, dependendo do número que tem. Redução embrionária. Aliás, falando dessas técnicas, vou falar para vocês de uma outra questão. Esse embrião, será que esse embrião que eu já fiz lá no laboratório, que ainda está no laboratório, ele é bom? Dá para confiar nele? Como é que eu posso saber? Bom, primeiro eu dou uma olhadinha, né? O técnico que conhece, dá aquela olhadinha no microscópio e diz, ele está com um aspecto bom. Né? Ou ele vai dizer, não está com aspecto bom. Se não está com aspecto bom, ele pode decidir pela sua eliminação. E muitos dos embriões produzidos em laboratório são descartados antes até de serem implantados. Nem vão para o congelamento. É o descarte de embriões. Ou, para usar uma técnica mais sofisticada, isso começa a se utilizar recentemente, para não ficar só na minha impressão ao olhar no microscópio, eu poderia fazer o seguinte, com aquelas mesmas pipetas que vocês viram, né, e até numa fase anterior a esta, porque nessa fase já fica mais difícil, eu vou ali e pego uma dessas células e levo lá para outro laboratório para fazer testes, para saber se tem alguma anomalia genética, alguma coisa do tipo. Eu começo, então, a fazer uma seleção que já começa a usar de componentes da genética. É a chamada biópsia embrionária, que já tem sido feita em larga escala nesse país, há pelo menos 2 anos. Na reunião de fevereiro desse ano, na Pontifícia Academia, estávamos lá, eu, o professor Humberto, uma das cientistas, que nem católica era, né, que se apresentou, uma inglesa que se apresentou para nós trabalhos que ela faz, não com embriões humanos, com embriões de roedores, de ratos, laboratório. E a conclusão dela é a seguinte, olha, quando eu faço esses tais testes com os embriões dos meus ratinhos, eu verifico o seguinte, às vezes eu tiro uma célula, levo para o laboratório e constato que essa célula estaria boa. Por tabela, eu concluí que o embrião está bom. Implanto o embrião e quando nasce um ratinho com deficiência. É o chamado falso positivo ou falso negativo. E acontece também o contrário. Eu tiro uma célula, levo para o laboratório, e essa célula não está boa. Só que eu não descarto esse embrião, eu implanto no ratinho. E nasce um ratinho em boas condições. Então, a biópsia embrionária, além de tudo, dá falso resultado. Isso já está cientificamente comprovado. Essa cientista não falou isso na Pontifícia Academia. Antes de falar na Pontifícia Academia, ela publicou numa revista que é a revista Science, que é uma das mais importantes revistas científicas que tem no mundo. Então vejam, com o que nós estamos lidando quando a gente fala de reprodução assistida? Primeiro aspecto, a saúde da mulher. Overdose de hormônio. Qualidade dos óvulos. Embriões descartados. Embriões selecionados. Uma técnica de baixa eficácia. Se nasceu mais, se vingou, né, como o pessoal diz, mais do que um, eventualmente a redução embrionária. E vou um pouco mais longe. Professor Ieda Veresque, do nome e sobrenome, que são cientistas, que é uma endocrinologista da Unifesp, aqui em São Paulo, Universidade Federal de São Paulo, uma médica, é categórica em afirmar um aspecto que também já é conhecido na literatura científica. O índice de síndromes duplica ou triplica nos casos de reprodução assistida. A probabilidade de se ter uma criança com síndrome de Down ou tantas outras síndromes é 2 ou 3 vezes maior.
Isso não é só a professora Ieda que viu no seu consultório. Isso também está publicado nas revistas científicas. Vejam, meus amigos, mais uma vez eu não falei de Jesus Cristo, não falei de igreja, não falei de Deus. Eu falei de dados das ciências experimentais. Um ponto de partida, frente às técnicas de reprodução assistida, que eu diria que é de honestidade, é, antes de tudo, dizer para os casais que estão interessados, ou eventualmente interessados, tudo isso que eu acabei de dizer para vocês. Isso já seria um passo de honestidade. Um passo importante de honestidade. Mas me pergunto se isso efetivamente acontece. Então, já citei a vocês a estimulação hormonal para a produção de óvulos, né, que é o que a gente chama de avaliação de eficácia e segurança, a seleção de embriões, as biópsias embrionárias, a redução embrionária e o congelamento de embriões. Tirei 8 óvulos da mulher, fecundei os 8, estou com 8 embriões viáveis. Implanto 3. 8 menos 3, 5. Né? O que eu faço com esses 5? Congelo, esperando uma hipótese de poder necessitar fazer uma nova implantação. E aí surge também essa situação. Embriões humanos congelados. Que situação, não? Vidas humanas congeladas. Com um prognóstico não muito bom. Embora a literatura já mostre que embriões congelados há mais do que 10 anos foram reimplantados e se tornaram viáveis. A criança nasceu e está em algum lugar aí brincando. Então, nem é verdade que todos os embriões vão se tornar inviáveis depois de 3 anos, como diz a legislação brasileira hoje. Portanto, pode fazer qualquer uso. Nem isso é verdade. Claro que quanto mais tempo ele permanecer congelado, maior a probabilidade de ele se tornar inviável. Mas não é verdade que depois de 3 anos todos estão definitivamente prejudicados. Embriões congelados, maior incidência de síndromes, e aí entra uma série de outros aspectos que eu nem sequer tenho competência para conversar aqui sobre os aspectos psicológicos. Por tudo que com certeza vocês já escutaram de ontem e hoje aqui sobre a questão da família, como fica a estrutura dessa família a partir dessas técnicas tão artificiais? Como fica a cabeça de uma mãe e de um pai sabendo que tem 5 dos seus embriões congelados? São questões, né, que a gente também precisa refletir a respeito delas. Não pode passar por cima disso. E os aspectos antropológicos, do significado disso tudo, que agora eu encerro falando rapidamente para vocês 2 ou 3 desses aspectos. Passa o próximo, por favor. Bom, aqui só para ilustrar o que significa o congelamento, né? As pipetas, onde são preservados esses embriões, o embrião vai para uma máquina de congelamento e depois fica aqui, ó, né? Num tambor que tem mais ou menos esse tamanho, que tem nitrogênio líquido, e ali vai ficar provavelmente embaixo de alguma bancada, né? Ali vão ficar os embriões, esperando acontecer alguma coisa. Passa o próximo. Com certeza já foi muito citado aqui para vocês, um texto que, sem sombra de dúvidas, é importantíssimo para nós, que é a encíclica Evangelho Vitae. Pode passar? As várias técnicas de reprodução artificial, e isso está no Evangelho Vitae, número 14, que pareceriam estar ao serviço da vida e que não raro são praticadas com essa intenção, na realidade, abrem a porta a novos atentados contra a vida. Gente, tenho conversado muito com os amigos, muitos dos quais aqui presentes, do seguinte: a questão da reprodução assistida, além de todos os aspectos de respeito ao sentido da procriação, da família, acabam favorecendo uma nova lógica, que nós já vimos acontecer há pouco mais de um ano atrás, quando a lei de biossegurança, que aprovou o uso de embriões humanos para pesquisa, demonstrou a lógica que está na cabecinha de muitos, de que o embrião é apenas mais um conjunto de células. Ou que eu posso fazer um uso para ele, por exemplo, para fazer pesquisas. A questão das pesquisas com células-tronco não é um assunto aqui da minha conversa, é um tema mais
abrangente. Claro que merecem ser feitas pesquisas envolvendo células-tronco, as células-tronco tiradas de tecidos adultos. Aliás, é como estão sendo feitas as pesquisas e como começam a apresentar resultados para um futuro. As pesquisas envolvendo células-tronco embrionárias, quando são feitas, mesmo com animais, não dão um bom resultado. Mas não é isso que eu queria falar. Qual foi a lógica da mídia ano passado, quando se falava dos embriões congelados? Foi a lógica de um sentimentalismo do tipo: tem um monte de gente morrendo com doenças degenerativas. E alguns cientistas estão dizendo que podem aproveitar os embriões que estão congelados para salvar essas pessoas. Primeiro que isso não é verdade. Isso não é verdade, isso é uma grande mentira. Mas vejam a questão que envolve achar que o embrião é apenas mais uma coisa que eu posso usar para um fim que é salvar vidas. Ora, pelo tudo que eu estou dizendo para vocês, do que é a vida humana, do que é o embrião humano, de quando a vida começa, esta vida de embrião tem a mesma dignidade daquela criança de colo que eu estou vendo lá no fundo. A mesma dignidade. E ninguém, em sã consciência, poderia imaginar, em aspas, abre aspas, sacrificar aquela criança, fecha aspas, para salvar uma outra vida. É um absurdo isso, quando eu me refiro àquela criança que todo mundo vê que tem toda a dignidade de pessoa. O problema dos embriões, meus amigos, é que ele é muito pequeno. Se não sou eu trazer a projeção aqui para vocês das imagens, né, muitos de vocês nunca teriam visto um embrião. A criança todo mundo vê. O embrião ninguém vê, ou poucos veem. E eu começo a ficar convencido mesmo que eu posso fazer qualquer coisa com relação ao embrião. A partir da questão do embrião, eu começo a justificar outras coisas. Bom, se eu posso fazer o uso do embrião até 10, 15 dias, daqui a pouco eu posso fazer o uso do feto até 3 meses, daqui a pouco eu posso fazer o uso daquela criança com 1 ano de nascimento. Tá? É uma lógica que se constrói e que se cria uma ética, que não é uma ética da vida, mas sim uma ética da morte. Pode passar, por favor? Né? Vamos passar, essas questões já foram citadas, só cito aqui a vocês, porque eu já extrapolei meu tempo, a Pontifícia Academia para a Vida, no ano de 2004, trabalhou especificamente a questão das técnicas reprodutivas, seus aspectos antropológicos e éticos. E finalizo, passo o próximo, né? Nesse texto, que é o texto do documento final da Academia, em que se diz que é inalienável, a inalienável dignidade da pessoa, que pertence a cada ser humano desde o primeiro momento da sua existência, exige que a sua origem seja a consequência direta de um adequado gênero humano pessoal. Só o recíproco dom de amor esponsal de um homem e de uma mulher, expresso e realizado no ato conjugal, no respeito da unidade inseparável dos seus significados unitivo e procriativo, isso eu já sei que foi bastante colocado aqui para vocês. Volta, volta, por favor. Agora me perdi aqui. Unitivo e procriativo representa o contexto digno para o surgimento de uma nova vida humana, e agora sim o último. Na verdade, ensinada desde sempre pela Igreja, tem a sua correspondência plena no coração de cada homem, como realçam as recentes palavras, na época, recentes palavras de João Paulo II, que antes da reunião da nossa academia, proferiu esse discurso aos participantes da nossa reunião. Emerge cada vez mais o vínculo imprescindível da procriação de uma nova criatura com a união esponsal, mediante a qual o esposo se torna pai através de uma união conjugal com a esposa, e a esposa se torna mãe através da união conjugal com o esposo. Esse desígnio do Criador está inscrito na própria natureza física e espiritual do homem e da mulher, e, como tal, tem um valor universal. É isso que eu queria falar para vocês. Foi até mais do tempo que eu esperava, foi quase 1 hora de papo. Agradeço a atenção, né, e obrigado.